Boa noite, boa noite. Vão me mandando mensagem aí, dizendo quem tá por aí, pra gente conseguir fazer uma boa aula e dar tudo certo. O material foi preparado assim, com muito comprometimento, um material pensado em vocês. Hoje eu trabalho no RH, tenho contato direto com as pessoas diariamente e percebo o quanto as pessoas precisam de ajuda. Infelizmente, hoje, no mercado de trabalho, é, as escolas, a vida da gente, às vezes não prepara a gente para isso, né? Às vezes a gente passa grandes anos da nossa vida tendo uma experiência profissional numa empresa, depois na segunda, na terceira e assim por diante. Só que passa-se anos para a gente adquirir essa experiência, porque a gente não tem orientação. Então, o que a gente pode fazer para poder garantir essa vaga? Pega caderno, pega caneta e vamos marcando aí todas as coisas que vocês acharem interessante dessa aula. Então, hoje no Brasil a gente tem aí em torno de 12 milhões, né, e 700 desempregados. E aí, o que acontece? Chegamos numa situação que hoje, infelizmente, mesmo para quem tem um currículo aí, né, eu fiz faculdade, eu tenho pós-graduação, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, que infelizmente, mesmo tendo tudo isso, isso não garante. Quando você está confortável com quem você vai conseguir mostrar para outras pessoas todo o seu potencial. Mas assim, nunca minta. Isso por quê? Porque às vezes você fala assim, eu tenho uma qualidade que eu sou muito perseverante, eu sou muito proativo, eu sou comprometido, legal, se você realmente for isso. Se de repente você está falando isso só para impressionar, muito cuidado. Por quê? Dentro de uma entrevista, geralmente a pessoa que está te entrevistando, ela quer que você conte mais. É verdade? Então me fale mais. E aí o que vai acontecer? A gente quando fala que tem uma qualidade, por exemplo, eu sou organizado, né? Aí a pessoa me pergunta assim, você é organizado? Me conte uma vez que você se mostrou organizado. Se você mentiu, você não tem uma história para contar. Então, sempre fale a verdade, se conheça de verdade. Pense em que qualidades realmente você tem para você vender ela da melhor maneira. Então, se eu sou muito organizado, então deixa eu falar, eu sou muito organizado, tanto que na empresa X eu fiz isso. Porque você vai ter base do que você está falando. E é quando você vai se sentir confortável. Esse é um dos primeiros passos para você se dar bem numa entrevista. É você se conhecer. Mas aí talvez você me fale assim, Xavier, como é que eu vou me conhecer melhor? Como é que eu faço isso? Como é que você, Xavier, faz isso? Bom, tem uma técnica aí que eu uso, né? Até já usei com outras pessoas, então é bom que você faça da mesma maneira que tá aí. Bom, no slide que eu tô te mostrando, aí tá dizendo assim, o que eu quero, o que eu preciso e o que tem valor pra mim, tá? Então assim, pega aí no seu caderno, anota aí, o que você quer da sua vida? Por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa disse assim, eu quero me sentir realizada, né? Eu quero ir trabalhar e quero ir trabalhar feliz. Eu quero ter bastante conhecimento. Eu quero, agregar bastante conhecimento. Bom, eu quero ter mais oportunidades. Eu quero ter mais emprego, né? Eu quero ter felicidade. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula Barreto. Ela está perguntando assim, quais as qualidades e defeitos que eu não deveria falar? Não existe uma resposta certa, tá? A pessoa que está te entrevistando, ela não deseja que você conte uma coisa que não é. Então, assim, se o seu defeito é aquele, é claro que o defeito a gente não dá muita ênfase, mas fale a verdade. Ou fale um defeito que você acha que é o que menos impacta, né? Agora, defeito você tem, né? Qualidade, adianta eu pegar lá e falar assim, sou perfeccionista, né? Então, assim, não tem uma resposta certa para você dizer de qual é a qualidade e qual é o defeito. A resposta certa é aquela que é a verdadeira, tá? Então assim, se você é proativa, aí você fala assim, como é que eu provo que eu sou proativa? Bom, eu sou proativa porque antes de me pedirem uma coisa, eu já estou fazendo. Isso é em casa, isso é no serviço, isso é com os meus amigos. Antes de pedirem, eu já estou fazendo. Então você realmente é proativo.
Ah, eu nunca me atraso. Eu sou uma pessoa muito pontual. Então, então me prova isso. Eu não chego atrasado no trabalho, eu não chego atrasado em encontro com amigos, eu sempre pontual. Então, assim, a verdade, ela é a única coisa que vai fazer vocês garantir que a entrevista de vocês, principalmente quando a pergunta for de autoconhecimento, que você garanta a sua vaga, tá? Até porque depois você não vai saber contar uma outra história, né? Porque tudo vai casar uma coisa com a outra. Por exemplo, vamos ver esse caso aqui da apresentação. Essa pessoa aqui disse que para ela era importante realização, conhecimento, oportunidades, emprego e felicidade. E aí vejam que tem um número de 1 a 10, certo? Então no caderno de vocês, vocês podem até fazer isso. Marquem o que vocês querem. O que eu quero? Ah, eu quero dinheiro, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero meus filhos estudando numa escola melhor. Se é isso, liste o que você quer. Ah, mas Xavier, para que serve os números? Os números vai servir para você definir o que é a prioridade. Primeiro escreva, sem se preocupar com a prioridade. Escreva tudo que você lembrar que você quer. E depois você vai marcando, mas isso eu quero primeiro, isso eu quero segundo, isso eu quero terceiro, tá? Isso é o começo aí para vocês definirem, né, quem é vocês. Esse é o autoconhecimento, vocês conhecerem o que vocês querem, tá? Agora o seguinte, tem coisas que a gente quer, mas tem coisas que a gente precisa, né? Então, por exemplo, assim, eu preciso, igual nesse caso aqui, eu preciso de emprego, eu preciso de dinheiro, eu preciso de me sentir seguro, eu preciso de oportunidades. Então, escreva o que você precisa, não é o que você quer, é o que você precisa, tá? E aí, se você for dar uma olhada aí entre esses dois aí, vocês vão perceber algumas coisas aí são repetidas. Porque realmente é assim, algumas coisas que a gente quer, às vezes é alguma das coisas que a gente precisa, tá? Então é natural às vezes se repetir, ok? Depois que você definiu tudo que você precisa, eu preciso comprar o gás todo mês, pagar minhas contas, eu preciso criar meus filhos, liste tudo que você precisa. Fez isso? Agora você coloca as prioridades, tá? Do mesmo modo que você fez com o que eu quero. Isso aqui eu preciso primeiro, isso aqui eu preciso em segundo, depois vai definindo aí o que você mais precisa, tá? Agora você vai me perguntar assim, Xavier, não dá, é muito difícil escolher aí quais são as minhas prioridades. Se tá difícil saber o que você quer primeiro e o que você precisa primeiro, então escreva os seus valores, tá? Então aí nos valores, escreva o que é fundamental para você. Então, fundamental para mim é minha família, fundamental para mim é minha segurança, fundamental para mim é me sentir que eu tenho liberdade, é minha casa, o meu lar, né, o meu crescimento. E aí sabe o que é interessante? Depois que você define os seus valores, talvez fique mais fácil de você saber exatamente o que você quer e o que você precisa. Então, por exemplo, eu quero me sentir realizado. Se o seu valor é a sua família, será que realizado seria a sua primeira coisa que você quer? Talvez não, né? Então, talvez a coisa que eu primeiro quero é felicidade. Ou talvez eu queira um emprego. Porque assim eu vou conseguir colocar minha família em primeiro lugar. E o que eu preciso? Será que eu preciso primeiro do emprego ou primeiro das oportunidades? Bom, se sua família é o seu primeiro valor, então talvez você precise primeiro de emprego, primeiro de oportunidades, e assim você vai conseguindo aí determinar o que vem em primeiro lugar. Então, gente, autoconhecimento, ele é uma coisa assim fundamental. Se você não listar, se você não se conhecer, fica difícil de você convencer outras pessoas, né? Xavier, mas eu não vivo para agradar ninguém, nem para convencer ninguém. Gente, todo mundo vive em função de alguém. Não tem como a gente simplesmente falar assim, eu vivo para mim. A gente precisa dos outros. A gente precisa passar uma boa imagem. Seja para o filho, seja para o marido, seja para a esposa. A gente tem que passar uma boa imagem. Então a gente tem que ver o que realmente tem valor na sua vida, para você decidir o que você quer da sua vida, e aí fazer aquilo que você precisa dela, né? E aí o seguinte, se vocês olharem agora,
como é que eu vou escolher o que eu vou tratar primeiro? Né? Porque também, né, às vezes a sua lista pode ser que fique muito grande, e aí você fala pra mim, meu Deus, eu fiz uma lista e agora eu fiquei com mais dúvida ainda. Agora mesmo que eu não sei o que eu quero primeiro, eu não sei o que eu preciso primeiro. Então faz o seguinte, ó, vê o que se repete. Né? Então, emprego se repetiu na primeira, se repetiu na segunda, e o emprego te ajudaria a você manter o seu valor com a sua família. Bom, felicidade apareceu no primeiro, segurança apareceu no segundo, e uma coisa relacionada à outra. Então, isso vai me ajudar também a manter minha família, minha segurança, que apareceu lá no terceiro, inclusive. Ou, por exemplo, o meu conhecimento, ele apareceu também no primeiro, ele apareceu no segundo. Então é dessa maneira que você vai saber o que priorizar, aquilo que realmente é você. Né? Por que eu tô falando disso, gente? Porque querer, a gente quer muita coisa. Precisar, a gente precisa de muita coisa. Né? Mas o que vem em primeiro lugar? Então fazer essas ligações, vocês fazerem a lista do que quer, do que precisa, e aí correlacionar e ver aquilo que mais aparece nas duas colunas, vai ser a maneira de você falar assim, ó, eu vou olhar primeiro para isso, eu vou tratar primeiro isso. Né? Ah, Xavier, mas fiz tudo isso, né? Tenho um autoconhecimento agora, o que eu faço com tudo isso? Eu preciso do emprego, eu preciso de dinheiro, eu quero um emprego e quero a felicidade. Legal, e o que eu faço com tudo isso? Bom, aí agora é que entra a segunda ferramenta, tá? Na segunda ferramenta, você vai dividir ela em 3 e você vai colocar lá as suas prioridades, você vai colocar as suas ações e o seu prazo. Então lembra lá que nas prioridades você tinha colocado 1, 2 e 3 e tal? Então, você vai pegar as 3 primeiras. Pega as 3 primeiras prioridades da sua vida, do que você quer. Aí você vai colocar aqui nessa aba prioridades. Nesse caso aqui, o cliente ele era um funcionário logístico, ele trabalhava na logística. Para ele, depois do estudo que ele fez de autoconhecimento, ele descobriu que o importante para ele era o emprego, era ele ter uma satisfação profissional e ele ter dinheiro com isso. Aí é o seguinte, adianta você ter prioridade se você não cuida dela? Não, não adianta. Então aí é onde entra as ações, tá? E aí a gente colocou juntos as ações que ele precisava fazer. Ele definiu que precisaria então de 150 currículos ele entregar. Nossa, mas tanto currículo assim ele precisa entregar? Precisa. Porque se você quer que 10 seja selecionado, você tem que ofertar para 100, para 200. Né? Então, quanto mais você fizer, mais chances você tem de conseguir. Né? É mais ou menos como hoje eu aqui fazendo essa aula. Né? Eu ofertei para um máximo de pessoas. E aquelas que realmente se interessaram estão aqui hoje, como vocês, né? Que estão mostrando um diferencial, que estão realmente interessados, que querem fazer diferente, que independente de hoje ser um feriado, da gente estar aí com quarentena, vocês estão buscando algo diferente. Então, beleza. Vocês identificaram as prioridades da vida de vocês, coloca as 3 primeiras lá e fala assim, eu vou alcançar minhas 3 prioridades. Aí, hoje em dia, né, é muito vendido aí que é o trabalho de coach. Às vezes vocês podem ver, por exemplo, eu sou um coach, eu vou falar pra vocês assim, você vai alcançar o sucesso, você vai ganhar dinheiro, você vai encontrar satisfação profissional, você vai ter um emprego. Aí vocês falam assim, o cara tá falando isso porque ele quer vender o trabalho dele, porque ele engana algumas pessoas e algumas pessoas têm mente fraca. Não é isso, gente. A gente fala isso como coach porque a gente faz um plano. E quando você usa esse tipo de ferramenta e você planeja as coisas, tudo que é planejado dá certo. Imaginem vocês que vocês querem ir para uma viagem lá em janeiro, certo? Como é que você faz para viajar? Você tem que comprar mala, você tem que comprar roupa para o lugar que você vai, talvez vai ser roupa de praia, ou talvez roupa de frio. Você vai guardar dinheiro, você já vai pagar a viagem desde agora. Ou, por exemplo, se eu quero casar, amanhã eu caso? Não, eu tenho que ir lá dar entrada no cartório, eu tenho que pagar o buffet, eu tenho que pagar o fotógrafo. Aí por que o casamento dá tudo certo? Porque as pessoas foram fazendo por etapas. Então quando vocês verem um coach, como eu falar assim, você vai alcançar o sucesso, você vai conseguir um emprego, eu vou te dizer 10 passos e você vai conseguir, eu não estou mentindo, porque se você planejar e se você colocar item a item do que você quer e criar uma ação para isso, você realmente vai atingir. Então, por exemplo, vamos seguir esse exemplo que está aqui. Essa pessoa que trabalha na logística, ela falou para mim que ela queria emprego, satisfação e dinheiro. Então eu falei para ela, vamos criar um plano.
O plano dela era, já que ela queria arrumar um emprego, ela ia entregar 150 currículos. Será que é muito? Não é. A pessoa determinou um prazo também. Colocou que até dia 31/5 de agora, ela vai entregar esses 150 currículos. Ah, Xavier, mas é muito currículo, é muita coisa. Eu vou ter um desgaste muito grande. Não é tanta coisa, gente. Se você for parar pra pensar, ele vai precisar entregar só 4 por dia. Né? Então, assim, dá pra fazer, é possível. Determine sua prioridade, determine as ações que você vai tomar e determine o prazo para você terminar. Se você não determinar essas 3 coisas, você não atinge seu objetivo. Então, se hoje você quer um emprego, determine aí na frente o que você vai fazer e até quando você vai fazer. Você vai ver, você vai ter um resultado. Por exemplo, a segunda coisa que ele queria era a satisfação. Ele quer se sentir satisfeito. Depois que ele estiver trabalhando, ele quer se sentir feliz com o que ele trabalha. Mas para ele fazer isso, ele precisa terminar o TCC, porque como ele está fazendo a faculdade, então ele precisava terminar o TCC dele para ele se sentir mais confortável. Aí ele sempre protela, eu vou fazer, e nunca faz. Então, ele colocou a data, dia 25/4 ele termina o TCC dele. Né? A todo custo, ele vai aproveitar a quarentena, ele vai aproveitar o feriado de hoje, ele vai aproveitar o sábado e domingo para terminar toda a matéria que ele tem lá para poder entregar. Então, assim, determine uma ação e determine um prazo para você alcançar a sua prioridade. A terceira prioridade dele era dinheiro. Ah, mas até parece que é fácil assim, eu ter dinheiro. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer hora extra. Por exemplo, ele está fazendo um trabalho para uma pessoa e ele vai fazer hora extra. Tanto hoje ele vai fazer hora extra, quanto no domingo ele vai fazer hora extra. Como ele vai fazer, ele já sabe que ele vai ter no final do mês mais dinheiro. E aí, então assim, gente, é plano, é se planejar, é criar estratégia. Não é falar assim, eu desejo tanto que as coisas vão acontecer na minha vida, mas vai dar tudo certo. Não é esperar cair do céu, tá? Então assim, quando vocês verem um coach vendendo que a sua vida vai se transformar, a gente vende isso porque a gente se planeja. E é dessa maneira que a gente segue com o nosso trabalho, tá? Depois eu vou explicar mais como que funciona o trabalho do coach. Bom, tem um outro caso aqui que era de uma fotógrafa, né? No caso dessa fotógrafa, ela disse pra mim assim, que ela queria mais clientes, ela queria se sentir realizada com o trabalho dela e ela queria mais dinheiro. Né? Essas foram as prioridades que ela colocou ali para alcançar. Então, o que ela ia ter que fazer? Ela ia ter que fazer 200 orçamentos. Ai, Xavier, 200 orçamentos, eu não vou alcançar. Gente, não vai fazer 200 no mesmo dia. Colocou o prazo até o 30/4 que passou agora, ela tinha que fazer 6 por dia. Se ela fizesse 6 orçamentos por dia, ela ligasse para uma pessoa, falasse assim, eu vou fazer um orçamento para você e tal, você tem filho. Se ela fizesse, ela ia conseguir ter 200 orçamentos. Ela vai conseguir ter 200 clientes? Não, não é isso, gente. Mas de 200 orçamentos, se 10 aceitarem, se 5 aceitar, ela já tem mais clientes. Então, a cada 200, ela vai ter 5. Então, assim, tem que ter ações e prazo, tá? Como é que ela ia se sentir realizada? Bom, sabendo se o trabalho dela é bom ou não. E como que a gente sabe se o trabalho da gente é bom ou não? Por feedback do colega, feedback por amigo, feedback do chefe, feedback do cliente. Então ela resolveu que ia pedir feedback de pelo menos 20 clientes, que ela já fez um trabalho. Até quando? Até o dia 25/4 que passou. Ela precisaria pedir aí uns 2 por dia e já estava bom. Ela pediu, agora ela sabe se o trabalho dela é bom ou não é. E ela vai se sentir mais realizada. Por quê? Ela vai ter um retorno e aí ela vai saber como está o trabalho dela. Aí você vai falar pra mim assim, mas e se ela receber o retorno de que o trabalho dela é péssimo? Bom, então agora ela vai saber aonde que ela tem que melhorar. E aí ela vai se realizar profissionalmente. Se ela ficar parada achando que quer a realização do nada, também não vai acontecer. A terceira coisa que ela disse que queria ir era dinheiro, né? Então, como é uma das maneiras de a gente captar clientes para ganhar mais dinheiro? Talvez seja mostrando mais o trabalho. Então, ela colocou aí como meta postar 900 fotos. 900 fotos. Não, agora é demais. Não, 900 fotos? Não tem como uma pessoa postar isso. Tem, gente. Olha no prazo aí. Até dia 30/4 agora, ela tinha que colocar 3 por dia. Ela ia pegar 3 fotinhos lá de trabalhos que ela já fez e ia postar lá no Facebook, no Instagram, mandar no WhatsApp das pessoas, 3 por dia. Durante os 30 dias, ela ia ter 900 fotos postadas. Então, isso ia gerar dinheiro para ela? Não, mas abre portas. Se dessas 900 fotos que ela postar, 200 forem vistas, ela pode ter 2, 3 clientes.
Então, assim, determine prioridade, determine ação, determine prazo, tá? Então, a gente falou aí da primeira coisa que vocês vão precisar para poder arrumar um emprego, que é se conhecer, tá? E aí, para vocês se conhecerem, vocês precisam fazer uma reflexão. E aí, como vocês às vezes podem, eu não sei como fazer essa reflexão, essas são as ferramentas que vocês vão precisar usar. Vocês vão escrever lá tudo o que vocês querem, o que vocês precisam, e depois vocês vão escolher 3 dessas coisas e vão colocar ações para elas e um prazo. E é dessa maneira que vocês vão se conhecer e atingir o que vocês querem. Essas 2 ferramentas que eu estou mostrando aqui para vocês vai estar disponível dentro do e-book de vocês. Então não se preocupe que depois vocês vão ter ela lá. Elas não vão estar com a informação que está aqui, elas vão estar em branco para vocês exatamente poderem preencher com as análises de vocês. Tá? Esse vai ser mais um brinde aí que vai dentro do e-book de vocês. São essas ferramentas que eu uso aí no meu trabalho de coach. Ok? Bom, Xavier, falamos da primeira coisa que eu preciso, que é autoconhecimento. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de tudo até aqui, porque assim, essas ferramentas vão realmente transformar a carreira de vocês, tanto profissional quanto pessoal, tá? E não se preocupa, você já ganhou essas ferramentas aqui, também já está incluso no pacote, tá? Ah, tá, qual é a segunda coisa que eu preciso? Fazer um bom currículo, tá? Aí talvez você fale assim pra mim, eu achei que pra arrumar um emprego a primeira coisa que eu precisava era do currículo. Não, gente, não é. Sabe por quê? Porque se você não se conhecer, como a gente já falou, você não tem como montar o seu currículo, tá? Se eu não me conheço, como é que eu monto algo sobre mim? Como é que eu me apresento para alguém? Não tem como, tá? E aí é o seguinte, mantenha um currículo atualizado, tá? A gente tem uma incidência muito grande de pessoas que não mantêm o currículo atualizado. Você olha lá, você liga, o telefone já não é mais aquele. Você manda um e-mail, a pessoa não lê e-mail. Tá? Então, assim, mantenha o currículo de vocês atualizado, tá? A única maneira de alguém que recruta tá realmente correndo atrás de vocês e acharem vocês essas informações pessoais de vocês, nome, idade e tudo mais, telefone, e-mail, a gente possa te encontrar, tá? Além da atualização, gente, vocês precisam colocar mais coisas dentro desse currículo. Aí você fala pra mim assim, meu Deus, o que eu vou colocar? Bom, só não minta, tá? Nunca, jamais minta no currículo. Não fale que você fez uma coisa que você não fez, não fale que você tem uma experiência que você não tem, não fale que você tem uma formação que você não pode comprovar, tá? Então, o currículo, gente, ele é a fotografia de vocês. Quando eu pego um currículo de vocês, ou a pessoa que recruta vai pegar o currículo de vocês, aquela é a sua fotografia, aquela é a sua chance em mãos da pessoa de contratar vocês. Conforme eu for falando, vão mandando mensagem só para mim saber se como que, né, o que vocês estão achando até agora, tá? Ou perguntas também, como a Ana Paula fez também. Bom, o que eu vou colocar no meu currículo, Xavier? Eu não sei, fico com uma dúvida, cada um faz de um jeito, será que funciona? Bom, coloca lá o seu objetivo, tá? Tem currículos que não vêm com objetivo. Eu quero ajudar no que for preciso na empresa. Gente, eu preciso saber qual é a sua área, o que você quer. Então, se você é conferente, coloca lá. Se você trabalha com qualidade, coloca lá. Se você trabalha com RH, coloca lá. Eu preciso saber o que você está procurando. Xavier, mas se eu colocar o que eu quero, pode ser que a pessoa não tenha aquela vaga e ela não vai querer me dar outra que ela tem. Não é isso, gente. A pessoa não está olhando só isso. Mas saber o seu objetivo ajuda a pessoa a ter um norte, né? Então, é uma maneira de resumir a sua estratégia, daquilo que você quer. E é bom você mostrar já no seu currículo que você tem um foco, tá? Outra coisa muito importante no currículo é descrição profissional, tá? Então, assim, descreva o que você já fez. Eu já fiz uma palestra, já fiz esse CIPAT, eu já trabalho como coach. Conte um pouco ali da sua experiência profissional. Em 2011 eu fiz palestra para tantas pessoas. Ou, se trabalha com outra coisa, eu trabalhei numa startup. Enfim, coloque lá. É como se você estivesse contando a sua história para a pessoa, tá? A descrição profissional é muito importante, tá? E assim, na experiência profissional,
aí é legal você dizer o que você fazia na sua atividade, né? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou um instrutor de treinamento. Então, qual é a minha descrição profissional hoje? Na minha descrição profissional, eu falo lá assim, ó, eu já fiz tantas palestras para tantas pessoas, eu trabalho como coach, eu já fiz alguns eventos, já fiz algumas palestras para outras empresas, enfim, é meio contando uma história. Já na experiência profissional, já não é contando a história, é contando as atividades. Então, na experiência profissional, eu falo assim, o que eu faço como instrutor de treinamento? Eu gero lista, realizo palestra, eu aplico avaliação, eu apresento material de treinamento, eu faço cronograma, entendeu? Então, assim, na experiência profissional, você vai contar a atividade em si que você fazia. Eu faço isso, isso, isso e isso. Na experiência profissional. A descrição profissional, não. Na descrição, você conta a sua história. E aí vem a formação, claro. Se você tiver uma formação e cursos, coloca lá, tá? E não tenha medo. Eu tenho um curso lá que é de empreendedorismo, mas eu estou procurando uma vaga na área de medicina. Coloca lá no seu curso que você tem um empreendedorismo. Por quê? Se você é um cara empreendedor, eu já entendo que você é um cara que corre atrás, ou uma moça, né, que corre atrás. Eu já entendo que você é uma pessoa que cuida das coisas como se fosse sua, porque você tem senso de dono, né? Então, assim, qualquer curso que você tenha é relevante eu saber, é relevante para o recrutador saber, tá? E, inclusive, coloque também as atividades extras, tá? Eu faço uma ação comunitária no meu bairro, eu dou formação gratuita, enfim, o que vocês fizerem, eu ajudo numa ONG, coloca lá nas suas atividades extras. Aí você pode se perguntar na mesma coisa, Xavier, eu quero trabalhar com RH, o que adianta eu falar que eu vou numa ONG ajudar? RH trabalha com pessoas, gente. Se você ajuda pessoas, você vai cuidar muito bem dos meus funcionários, né? Ou você trabalha com medicina, aí você trabalha numa ONG, você fez uma atividade extra numa ONG. Se você cuida de pessoas lá fora, você vai cuidar bem dos meus pacientes. Então, assim, tudo que a gente faz na vida é relevante no currículo, tá? É claro, você não vai poluir o seu currículo, mas você coloca as coisas mais chamativas. Lembra do diferencial que a gente falou lá atrás? Tem que ser o seu diferencial. Eu tenho que olhar para o seu currículo e falar assim, olha, esse daqui me surpreendeu, preciso chamar ele para entrevista, tá? Porque às vezes, gente, vocês sabem disso, empresas recebem muitos currículos. Eu recebo lá 500 currículos, como é que eu vou selecionar o seu? Eu vou selecionar o seu quando eu vejo que tem uma atividade extra, eu vou selecionar o seu quando eu vejo que você tem um curso diferenciado, quando você tem um objetivo legal e quando você tem uma descrição que me conta um pouco sobre você, tá? Formação é importante? Claro que formação é importante. Só que formação não é tudo. Como a gente falou lá atrás, muitas pessoas que estão formadas hoje, pós-graduadas, estão desempregadas. Então, formação é muito bom, vai te dar um grande conhecimento e depois, você trabalhando, você vai ter grandes habilidades, mas coloque atitude no seu currículo. É a atitude do seu currículo que vai mostrar quem você realmente é, tá? Bom, agora, como eu falei antes, não minta, também não exagere no seu currículo. Não vai colocar lá que você faz coisa que vocês não fazem, tá? Você precisa ser verdadeiro dentro do seu currículo. Eu preciso olhar para o seu currículo e falar assim, ele fala inglês? Ele tem esse curso? Que legal. Então deixa eu perguntar para ele. E aí que é o grande perigo. Tem pessoas que mentem no currículo e na hora que chega na entrevista, já aconteceu isso, gente. O recrutador fala assim, você tem o inglês? Então toda a nossa entrevista vai ser em inglês. Já pensou se de repente você falou e você não sabe conversar? Já teve casos, uma pessoa até me contou, que foi fazer uma entrevista com um colaborador e ele tinha colocado no currículo dele que ele sabia tudo sobre o setor de qualidade. Um monte de ferramenta que o setor de qualidade usa. E aí sabe o que aconteceu? Ela perguntou, me explica como que funciona cada ferramenta dessa. Ela também não entendia como funciona cada ferramenta daquela, mas ela queria que a pessoa convencesse ela.
E aí ele não sabia, sabe por quê? Porque ele pesquisou na internet, viu aqueles nomes bonitos e colocou lá. Então assim, gente, quando eu falei para vocês fazerem um bom currículo, não é para mentir bem no currículo, é para falar a verdade no currículo. Tá? Pensa o seguinte, você está se vendendo para outra pessoa. Você gostaria que alguém se vendesse para você e mentisse logo na primeira vez? Então assim, tomem muito cuidado para vocês não colocarem algo a mais dentro do currículo de vocês, tá? Bom, Xavier, já aprendemos duas coisas. Eu tenho que ter autoconhecimento e tenho que ter um bom currículo. O que eu preciso fazer agora? Treina, gente. Treina, pelo amor de Deus. Não saia de casa com o currículo na mão e entrega. Aí a pessoa pega, e isso acontece muito. Eu vou dizer para vocês, isso acontece muito. O recrutador pega o seu currículo, ele lê, ele te chama para uma entrevista, ele fica com o currículo na mão e fica te perguntando as coisas. Só que se você não treinou, você não sabe o que está no seu currículo. Então como que você vende uma coisa no seu currículo, você coloca outro e... Entendeu? Então assim, treina. Pega um espelho, olha para o espelho e reflita, né? Pega o seu currículo é um espelho, seu espelho. Seu currículo vai dizer para você aquilo que você é. Então assim, lembre-se que é muito importante você estar coerente com o seu currículo, tá? E aí assim, se você não tiver isso, esse treinamento, você vai passar por essas 3 etapas que está mostrando aí nessa fotografia. Você vai ficar nervoso, constrangido, e aí isso vai ser muito ruim. E outra coisa, gente, quando a gente treina, eu não estou falando para vocês treinarem para virar um robô, tá? Chegar lá na entrevista e ficar todo duro, não conseguir falar com ninguém, não conseguir se expressar. Não, não é isso. Eu estou falando para vocês o seguinte, treina para você não ficar com manias, para você não ficar se estralando todo, para você não ficar falando né, é que então, é que vão, isso é péssimo na entrevista, porque aí você não consegue passar credibilidade. Toma muito cuidado com seus gestos, com as suas manias e com as suas manias de fala também, tá? Então o treinamento vai ajudar bastante vocês a já saber as respostas que vocês precisam dar, tá? Agora o seguinte, quando vocês treinarem as respostas que vocês precisam dar, não entra no Google, não escreve lá as 20 perguntas mais fundamentais, sabe por quê? Porque a resposta, ela não importa qual é a certa, a resposta certa é aquela que vem de você, tá? Então não adianta você pegar a respostinha lá do Google, tá? Ela pode ser que funcione, mas talvez ela não seja você. Tá? Então assim, para você se sentir seguro, para você não ficar com todas essas manias, você precisa treinar o que vai falar, tá? E outra, por favor, gente, não fale um monte de palavras difíceis, tá? Às vezes você mesmo não entende o que ela realmente significa. Então, seja uma pessoa que fale de um modo normal, seja você, tá? Então, inclusive, né, pensando aí em algumas dessas palavras que as pessoas às vezes querem falar, às vezes acontece isso, a pessoa, em vez de, eu estou conversando aqui com vocês, eu vou falar para vocês que eu quero ser breve na explicação. Aí, em vez de eu falar breve, eu falo assim para vocês, eu vou ser bem lacônico, tá? Não é estranho? Pode até ser uma palavra mais bonita, mas não toca vocês. Aí eu posso falar para vocês, gente, eu vou fazer um treinamento bem reduzido. Aí não, eu vou usar uma palavra difícil. Eu vou falar que a gente vai mitigar esse treinamento. A palavra é bonita, mas às vezes ela não vai gerar resultado, ela não toca as pessoas, ela não vai tocar o seu recrutador. Então seja uma pessoa simples, falar difícil não impressiona, tá? É bonito? É bonito, mas não impressiona, tá? Então, tenha autoconhecimento, tenha um bom currículo e treine. É isso que você precisa, tá? Bom, e o que mais, Xavier, que eu preciso? Precisa ser uma pessoa organizada, tá? Então, assim, se você não se organizar, você vai acabar passando por uma situação de constrangimento. Como assim me organizar, Xavier? Como que eu posso me organizar? Gente, separe documentação com antecedência. A gente já sabe geralmente o que precisa numa entrevista. Precisa do CPF, do RG, da carteira de trabalho, do título de eleitor. Você precisa do seu comprovante escolar. Então já leva isso.
Leve uma cópia do seu currículo. Ah, mas eu já entreguei o currículo para a pessoa. Leve uma nova cópia do currículo. Nenhum documento que você levar a mais vai ser ruim. Ruim vai ser se você levar a menos e a pessoa falar assim, eu quero tal documento, aí você vai ficar nervoso. E aí o seguinte, a situação de passar por uma entrevista já deixa a gente nervoso. Se você ainda esqueceu um documento, mas o que isso tem a ver com organização, Xavier? Dias antes, um dia antes, você já arruma eles. Que documento para perder, gente, é rapidinho, né? Então assim, se organiza, separa a sua documentação, separa dinheiro. Alguns colaboradores, às vezes, vão fazer uma entrevista, aí ele vai só com o dinheiro da passagem de ida. Como é que você volta? Ou, às vezes, tudo bem, é claro que as situações são difíceis, às vezes a gente não tem dinheiro mesmo, mas pede emprestado para um amigo, pede emprestado para alguém que você confia. Vai ser muito mais fácil você achar alguém que você já conhece te emprestar do que você achar lá na empresa que você está indo fazer entrevista o dinheiro. Porque lá ninguém te conhece. Então, vá preparado. Tem colaboradores que vão esperando que depois vão ter alguma ajuda e é muito difícil, porque as pessoas lá também têm suas dificuldades. Tá? Então se organize, deixa um dinheirinho ali reservado na carteira. Né? Não estou falando que isso é simples, mas eu nem estou tirando a relevância disso, mas às vezes vale mais a pena você correr atrás daquilo que você pode contar, que são as pessoas que você já conhece. E organização é isso. Um dia já vai lá e busca o dinheiro com seu amigo. Um dia antes já vai lá e separa os documentos. Um dia antes já se programa os horários, a blusa, o guarda-chuva, tudo que você vai precisar para aquele dia. Sabe por quê, gente? Porque se você não se organizar, vai chegar na hora e se alguma coisa der errado, isso só vai piorar o seu nervosismo. Agora, se você já se conhece, se você tem um bom currículo e se você já treinou e você é uma pessoa organizada, você vai estar tranquilinho para poder fazer a sua entrevista. Então, assim, além desses 10 passos ajudar você a garantir, eles ajudam também a você ter uma relação consigo mesmo muito melhor, sem ansiedades. Tá? Se planejar garante que você seja uma pessoa até mais realizada, satisfeita, porque você não precisa ficar se preocupando com coisas que não precisava. Você já resolveu, você já se planejou. Tá? Bom, e o que mais que eu preciso, Xavier, para conseguir a minha vaga de emprego? Vocês precisam, gente, ter disposição, tá? Disposição. Não é fácil conseguir uma vaga de emprego. Então, por exemplo, se lá na vaga de emprego a pessoa fala pra você assim, vamos fazer uma dinâmica. Quem quer participar? Eu quero participar. Vamos fazer uma dinâmica, preciso que venha aqui na frente e escreva. Quem quer fazer? Eu. Tá? Mas será que eles vão achar que eu sou muito... que eu quero me aparecer? Gente, não, é a sua chance de venda. Imaginem aí lá na feira, sabe feira que a gente compra fruta e outras coisas? Quem é que a gente geralmente compra? É aquele que grita mais alto. É assim que ele se destaca. Tá? Será que ele está querendo se aparecer? Não, ele está querendo vender mais. Então se eu hoje estou numa entrevista e alguém me falar assim, tem isso para fazer, eu levanto a mão e faço, porque você tem disposição. Você não saiu de casa à toa. Você não saiu de casa para fazer uma entrevista e não passar. Você saiu para garantir aquela vaga. Então saia e a pessoa fala assim, eu preciso que alguém vá preenchendo um negócio aqui para mim. Eu posso te ajudar? Você já fala isso. Eu posso te ajudar? A sua atitude proativa pode lhe garantir essa vaga. Levanta a mão, tá? Não tenha vergonha. Mas o que os outros vão achar? Vão achar que eu sou puxa-saco? Ou será que eu sou muito tímido? Você precisa trabalhar isso. Lembra lá que você tinha colocado dentro dos seus valores o que era importante para você? Você colocou que o importante para você é a sua família. Aí você colocou lá que o que você queria era dinheiro. E você colocou que o que você precisava era de um emprego. Então como é que você consegue essas 3 coisas? Levantando a mão. Quando você levanta a mão e mostra que você tem disposição, você consegue um emprego, por consequência consegue o dinheiro, por consequência você consegue ajudar a sua família. Então quando um coach disser para vocês, vocês vão alcançar o que vocês querem, vocês vão alcançar o que vocês querem, porque a gente planeja, a gente cria ação e a gente determina prazo. Tá? É dessa maneira que a gente consegue crescer. Tá? Agora o seguinte, toma só um determinado cuidado. Até tem uma foto aqui que é interessante, que é a da mulher com a melancia na cabeça. Não tenta se aparecer também. Isso é muito comum de acontecer, que às vezes tem algumas pessoas que acabam até diminuindo outras. Dentro de uma entrevista você vai lá e vai fazer uma dinâmica e o outro diminui o outro, sabe? Você não sabe fazer nada, hein?
Ai, você não sabe nem apresentar. Ah, sabe? E aí ele quer ser o melhor. Não tô falando para vocês fazerem isso. Quando eu tô dizendo para vocês terem disposição, eu não tô dizendo para vocês serem melhor que ninguém que tá na entrevista. Eu tô dizendo para vocês ser o melhor que você pode ser. Não melhor que o outro, melhor que você pode ser. Tá? Então seja uma pessoa disposta. Tá? Outra coisa, que mais, Xavier? O que eu preciso? Né? Você precisa ter transparência. Tá? Você precisa ser uma pessoa transparente. Então, você precisa, quando você olhar para si e a pessoa olhar para você, ser a mesma coisa. Entendeu? Você não pode vender um peixe que você não é. Tá? Ah, é claro, todos nós temos um lado bom e um lado mal, né? O anjinho e o diabinho ali, por assim dizer. A gente tem, né, os nossos defeitos e nossas qualidades, é verdade. E é verdade também que os nossos defeitos aparecem bem menos numa entrevista. Só que seja transparente, né? Fala do modo normal, natural, se expressa. Ah, não, eu não sou de falar muito, então fala do seu... Também não tenta ser o que você não é, né? Então, seja transparente. Tá? Deixa a pessoa enxergar o que esperar de você. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Já trabalhou com uma pessoa que quando estava lá na entrevista era uma pessoa incrível. E aí quando foi na integração a pessoa era melhor ainda. E aí quando você conheceu ela na prática você percebeu que ela não era nada daquilo? Acontece, porque ela não foi transparente lá no início. Ou às vezes, você já viu aquele comentário que a gente faz assim, ó, a pessoa entra na empresa hoje, ela é toda quietinha, bonitinha, chega arrumada, chega no horário, é tudo legal, não é? Nos primeiros dias. Aí depois de um tempo a gente ouve um comentário assim, você viu como fulano tá? Não é mais nada daquilo que era lá no começo. Sabe por quê? Porque ele não foi transparente. Então a gente tem limitações e a gente tem qualidades. Só que a gente não pode vender aquilo que a gente não tem, que é gato por lebre. Né? Até existe um ditado, não venda gato por lebre. Então a pessoa fala assim, olha, eu sou uma pessoa muito proativa, eu sou uma pessoa muito respeitosa, eu sou uma pessoa muito educada. Se você for, parabéns, continua assim. Mas se você não for, não vende esse peixe que você não é. Sabe por quê? Porque depois eu vou encontrar com você e você passa e não me dá um bom dia. Mas você não era uma pessoa tão educada? Ou eu falo uma coisa pra você e você já fica bravo. Mas você não era uma pessoa respeitosa? Ou eu tô precisando de ajuda aqui e você tá vendo que eu preciso e não me ajuda. Você não tinha falado que você é uma pessoa proativa? Então assim, não venda gato por lebre. Seja transparente. Venda as qualidades se você se autoconhece, que é o primeiro passo. Se você se autoconhece, você vai vender aquilo que você realmente é. Você não precisa ser o que o Xavier é, você não precisa ser o que o seu colega é, você precisa ser você no melhor que você pode ser. É isso que você precisa, tá? Então seja transparente, tá? A transparência, gente, ela é um reflexo do perfil da pessoa, tá? Então o que acontece? Já perceberam que às vezes as pessoas elas tomam decisões diferentes para uma mesma decisão? Né? Então, por exemplo, às vezes tem lá um problema para ser resolvido na empresa e um resolve de uma maneira brava, o outro fica triste, o outro fica feliz, o outro fica espantado. Realmente, cada um tem um modo de ser. E por isso que ser transparente é muito bom, porque não me obriga a ser como vocês. E nem obriga vocês a ser como eu. Vocês têm que ser o melhor de vocês. Então, assim, mas como, Xavier, eu vou ser o melhor de mim? Faça a sua planilhinha lá do autoconhecimento, use aquela ferramenta que você vai ganhar aí no e-book, aí você vai se conhecer e você vai ser uma pessoa transparente. Ah, Xavier, mas por que isso acontece? Porque, gente, existem 4 tipos de perfis, né? Existe o perfil da dominância, existe o perfil da influência, existe o perfil da estabilidade e o perfil da conformidade. Por exemplo, eu sou o perfil da conformidade. Eu sou uma pessoa que eu penso mais antes de falar. Eu sou uma pessoa que procuro tomar decisões só depois de ser planejado. Mas eu conheço pessoas que são pessoas da influência, por exemplo. Aquela pessoa muito feliz, que ri de tudo, brinca com tudo, se dá bem com todo mundo. Ah, eu preciso ser igual a ela. Não, eu não preciso ser igual a ela. É claro que todo mundo tem um pouquinho das 4 tipos de perfis. Todo mundo tem um pouquinho dos 4. Mas você sempre vai ser um deles. Aquilo que você mais é, a sua essência, o seu ser, ele vai sempre se encaixar mais em um desses.
Tá? Então, no meu caso, o que mais se encaixa comigo é a conformidade. Eu sou um pouquinho dos outros quando preciso ser, né? Por exemplo, hoje eu estou sendo um pouco da dominância. Porque eu estou aqui ensinando, eu estou mostrando para vocês o que é de importante, né? Eu estou tentando passar da melhor maneira o conteúdo. Porque hoje eu preciso do perfil da dominância. Mas eu, o meu ser, a minha essência é a conformidade. Você sabe qual é o seu perfil? Já fez um estudo sobre qual é o seu perfil profissional? Bom, isso é de uma importância muito grande. Quando você sabe que tipo de perfil profissional você tem, você sabe como lidar com ele. Porque assim, ó, todo perfil tem qualidades e tem defeito. Então, dentro da conformidade, que é o meu, por exemplo, ele é muito bom, porque eu penso antes de falar, eu planejo antes de falar. Mas sabe o que é ruim? Às vezes eu planejo tanto que eu não faço. Então, o que acontece? Aí não adianta. Né? Mas por que é bom eu conhecer o meu perfil? Às vezes eu tenho um coach para dizer para mim, ó, o seu perfil é esse, você pode fazer isso, isso e isso. Porque quando você sabe qual é o seu perfil, você sabe trabalhar ele. Olha, já que eu sei que eu sou assim, eu vou fazer isso, isso, isso. Já que eu sei que eu faço isso ou não faço isso, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, se conhecer o perfil profissional é essencial para você ser uma pessoa transparente, tá? E aí eu vou falar mais pra frente lá sobre essa questão do perfil, ok? Espero que vocês estejam gostando até aqui. Estou muito feliz de estar com vocês aí. E assim, é o que eu estou te dizendo, pessoal. Se vocês seguirem esses passos, ou se vocês já estiverem seguindo esse passo, você está no caminho decisivo para garantir uma vaga de emprego para vocês. Tá? Ou para garantir novas oportunidades. Eu não estou desempregado, eu estou empregado. Então, você quer aquela nova oportunidade? Você quer ganhar uma promoção? Esse é o mesmo caminho. Esses 10 passos vai fazer com que você consiga a sua nova proposta. Tá? E o que mais, Xavier, que eu preciso? Gente, ter postura. Ter postura é fundamental numa entrevista. Então, tudo que a gente falou até agora era para você conseguir uma entrevista, certo? A partir de agora o que a gente vai falar é aquilo que você precisa já estando na entrevista. Eu já estou na entrevista, seja para promoção, seja para conseguir um emprego. Então, o que eu preciso? Postura, tá? Aí tem uma fotinha aí que tá mostrando um rapaz, né, que ele tá sentado errado, que ele tá, aliás, com a coluna errada, que ele tá com as costas erradas, e só o último modo é o que ele tá completamente certinho. Mas o que essa postura tem a ver com a postura de uma entrevista? Gente, do mesmo modo que sentar do modo errado, andar do modo errado, escrever do modo errado, qualquer coisa que você faz repetitivo do modo errado, te causa prejuízo. Prejuízo para a sua coluna, prejuízo para a sua vida ou prejuízo para a sua profissão. Tá? Então, ter postura é o que vai também te garantir ter um bom emprego ou uma promoção. Tá? Então, assim, pense nas coisas que você deseja. Mas como é que eu vou mudar minha postura? Se eu mudar minha postura, eu não estou mudando quem eu sou? Não, você está reajustando. Você está ficando com o melhor de você. Então, pense no seu filho, né, como esse nenenzinho aqui. Pensa na sua esposa, no seu marido, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua satisfação profissional, na sua ambição de ter uma casa, um lar seguro, um lar protegido. É quando você pensa nessas coisas que você consegue fazer as mudanças na sua postura. Porque, sinceramente, gente, por exemplo, vamos falar de quem senta errado na cadeira? A gente senta errado na cadeira porque é mais confortável. Na hora, sentar errado na cadeira. Aí, na hora que você levanta, é que você sente as dores. Mas, na hora, é confortável. Então, às vezes, a gente não tem uma boa postura na entrevista porque é confortável. Só que depois que a gente não passa na entrevista, a gente fala, poxa vida, eu não devia ter tido aquela postura. Só que aí já é tarde demais, já doeu, tá? Então, assim, foco na postura também. E aí, além da postura, tem a questão da vestimenta, tá? Mas, Xavier, você agora vai ditar moda pra mim? Vai decidir o que eu vou vestir? Não, não vou decidir. Mas a vestimenta adequada, ela também pode te garantir um bom emprego. Ou talvez uma promoção. Porque a nossa imagem, ela é vendida de várias maneiras. É vendida pelo modo que a gente fala, é vendida pelas nossas ações e é vendida pela nossa vestimenta. Por exemplo, se você vê uma pessoa com uma farda, você vai achar que ela é o quê? Provavelmente um militar ou um policial. Se você vê uma pessoa vestida com uma roupa de médico, até o termo já fala, né? Roupa de médico. Se você vê uma pessoa vestida com uma roupa toda vermelha, com um chapéu e tal, provavelmente é bombeiro.
Porque a roupa determina a nossa imagem. Nesse caso aqui, vocês acham que esse rapaz está elegante? O que vocês acham? Esse rapaz está elegante? Bom, na minha opinião, ele está muito elegante, né? É uma roupa muito legal, né? Agora me diz o seguinte, vê se combina com essas coisas que estão aqui na frente. Então, gente, eu não estou aqui decidindo para vocês uma vestimenta que é a moda, o padrão. Eu acredito que todo mundo é livre para vestir o que quiser. Eu também acredito nisso. Só que lembre-se, o que você vestir vai falar sobre você. Porque nem todo tempo você pode falar sobre você. Então, às vezes, quem vai vender você é o seu currículo, é a sua vestimenta, é os seus atos. Tá? Então, assim, ele tá muito elegante. Só que o seguinte, se você olhar, como a Thalita falou aí, ele tá ótimo, ele tá elegante. Só que se você olhar, você vai fazer uma entrevista e eu vou pedir pra você fazer o teste pra mim ver se você sabe mexer com carrinho hidráulico. Você acha que a vestimenta dele está adequada? Tá? Então eu não tô falando de vestimenta bonita, não tô falando de ditadura da moda, eu tô falando pra você ter uma vestimenta adequada. Tá? Então assim, às vezes a gente tem que pensar, quando eu vou fazer uma entrevista, que roupa eu vou colocar. Será que vai valer a pena eu colocar social? Não sei, se eu estou indo numa logística, talvez não. Porque aí alguém vai me pedir para me bater umas caixas para ver se eu sei montar um pallet, ou vai pedir para me pegar um carrinho hidráulico e a vestimenta que eu tô não se enquadra. Não tem como eu fazer isso. Então assim, quando eu tô falando pra vocês de vestimenta, eu me visto muito bem. Não é se vestir muito bem, é se vestir adequadamente. Tá? Cada ocasião pede uma roupa. Por exemplo, se eu convidar vocês pro meu casamento e eu pedir pra vocês, olha, lá vai ter piscina. Adianta vocês irem pro meu casamento e levar só roupa social? Não adianta, não é mesmo? Vai ter que levar uma roupa também aí de praia, né, por assim dizer. Então, assim, vestimenta adequada. Avalia o lugar que você está indo. Eu estou indo numa entrevista onde todo mundo lá é gerente, todo mundo lá vai fazer... Já sei mais ou menos o que esperar, então talvez valha a pena ir de social, tá? Eu queria que vocês me dissessem se essa moça tá bonita aos olhos de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que ela tá bem, sim, bem maquiada? O que vocês acham? Me diz aí. Agora lembre-se, gente, vestimenta adequada. Tá? Então, mulheres principalmente, eu não estou dizendo para vocês, você não pode pôr uma saia, você não pode pôr uma calça, você não pode pôr uma blusinha. Eu não estou dizendo nada disso. Só que, igual a que a Ana Paula falou, ela está chamativa. Realmente, se for uma entrevista, ela está chamativa. Agora, por exemplo, se ela talvez vai num casamento e ela é madrinha, talvez essa maquiagem seja bom. Tá? Então eu não estou ditando moda, eu só estou falando para vocês. Pensem antes de ir para uma entrevista, vestimenta adequada, tá? E aí, como a Ana Paula mesmo falou aqui, para festa, tá ótimo, realmente, entendeu? Só que se você vai arrumar um emprego, talvez você passe a imagem errada, tá? Xavier, agora eu tenho que viver baseado na opinião dos outros, o que os outros vão achar da minha roupa, o que os outros vão achar da minha maquiagem, o que os outros vão achar... Não é isso, gente. Você mesmo vai se sentir desconfortável. Imagine que você chegue lá na minha casa, todo vestido social ou com essa maquiagem aí, eu falo pra você assim, hoje a gente vai entrar na piscina. Aí você vai falar, meu Deus, eu preparei tanto minha maquiagem, meu cabelo ou minha roupa e é pra entrar na piscina. Por quê? Não é adequado. Não é que não é o melhor, você pode ter feito melhor, mas precisa ser também adequado. Tá? Então, esse é mais um dos requisitos, tá? Pensem antes de sair de casa. Porque até se na hora da entrevista você tiver desconfortável com a roupa que você está vestindo, ou seja com a maquiagem, seja com o que for que você esteja, você não vai fazer uma boa entrevista. Você vai ficar o tempo todo preocupado com a blusa, com a saia, por quê? Você não se preparou. Tá? Então toma muito cuidado com isso. Tá? E um outro requisito, nosso 9º requisito aí, estamos quase acabando, é a atenção, gente. Tenha atenção, a pessoa está lá na frente, está explicando para vocês, está mostrando como é que a empresa é. Olha, a empresa é assim, a empresa tem tantos anos de história. Você fala, gente, sinceramente, eu dou treinamento para muitas pessoas. Tem gente que fica dormindo e aí você tem que ficar chamando. Aí você pede, vamos preencher o formulário assim, 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 assim. Aí a pessoa preenche tudo errado.
Aí você fala, olha gente, eu vou entregar a avaliação para vocês, mas não preencham nada ainda. A pessoa já está respondendo a primeira questão. Então assim, prestem atenção, tá? Prestem atenção. Lembre-se sempre que o seu perfil, a sua maneira de se comportar vai determinar quando você for garantir essa vaga. Então, se você é um cara atencioso, que desliga o celular, que quando pedem alguma coisa pra você, você obedece, você não fica de conversinha com as pessoas do lado, não fica de piadinha. Tudo isso eu não tô falando pra vocês serem robôs, tá? Então, se a pessoa que tá te entrevistando, e eu conheço pessoas assim, se a pessoa que tá fazendo integração tá rindo, tá brincando, é legal, participa. Mas cuidado com as brincadeiras, tá? Lembre-se que ainda você está sendo avaliado. Faça perguntas pertinentes, tá? Levanta a mão, posso ir no banheiro? Levanta a mão, posso atender um telefonema? Levanta a mão, entendeu? Faça perguntas pertinentes, sabe? Não fica perguntando coisa boba também. Então assim, a atenção é fundamental, porque quando você tem a atenção do quadro geral, você já vai absorvendo várias coisas. Você vê como os outros estão agindo, você vê como o seu recrutador está agindo, e você começa já a saber como lidar com essa situação. Ter atenção vai também te garantir uma vaga de emprego, tá? E por último, né, o que mais que pode me ajudar aí com a vaga de emprego? Pesquisar, tá? Pesquisa sobre o seu ramo. Eu sou conferente, então existe conferência do quê? Deixa eu já pesquisar. Não deixa pesquisar quando chegar lá. Pesquisa antes. Hoje eu sou um palestrante e sou um coach. Então o que eu tenho que pesquisar? O que as pessoas precisam? O que as pessoas mais querem? O que as pessoas estão a fim de comprar? Qual é a necessidade do mercado no momento? O que o coronavírus está afetando? Eu tenho que ser curioso, eu tenho que fazer pesquisas, tá? Por exemplo, eu vou arrumar um emprego, eu vou arrumar um emprego na logística, por exemplo. Então o que eu tenho que pesquisar? Como é que funciona a logística? Como é que funciona o trabalho de um conferente? Eu vou trabalhar na empresa X, vou trabalhar lá vou trabalhar lá no Pão de Açúcar. Você vai trabalhar lá no Pão de Açúcar, então, o que o Pão de Açúcar faz? Qual é a história do Pão de Açúcar? Isso, gente, mas Xavier, fazer isso vai me ajudar? Talvez o que eu pesquise nem seja verdade. Não, é claro, mas a pesquisa pode te dar embasamento, tá? E outra, você pode avaliar, por exemplo, se você já sabe a empresa que você quer entrar, ou se você já sabe, por exemplo, quem aqui já está trabalhando e quer uma oportunidade de crescimento dentro da empresa, se você já sabe o cargo que você quer ir, quando você pesquisa, você acaba já se preparando para possíveis perguntas. Você sabia que nessa área tal você vai ter que fazer isso, isso, isso? Aí você vai falar, já sabia. Já sabia. Você já fez? Não, mas eu estudei bastante esse assunto. Entendeu? Então assim, a pesquisa, ela ajuda você a se sentir mais confortável. E até mais, eu digo mais, a pesquisa pode ajudar você a conquistar o seu entrevistador. Sabe por quê? Vamos dizer, tem empresas hoje, né, como é o caso de uma empresa que é do ramo de varejista, que eu conheço, o lema dela agora é a sustentabilidade. É garantir que todo mundo tenha uma boa alimentação. Se eu sei que o valor daquela empresa é aquilo, o que eu posso fazer para me destacar na entrevista? Então assim, tá vendo como te ajuda? Fazer uma pesquisa te ajuda a saber até o que vai falar. E vai saber também até comparar o que você quer. Então, por exemplo, assim, a pessoa vai perguntar para você, por que você quer entrar nessa empresa? Aí você vai falar para a pessoa, porque essa empresa, ela cuida de pessoas, ela se importa com a alimentação das pessoas. E eu me importo com a minha família. Então eu ia ser um prazer trabalhar com essa empresa. Então você entende que você acaba misturando os seus valores com os valores da empresa, e aí o seu recrutador vai olhar para você e vai falar assim, esse cara é diferente. Esse cara já sabe até qual é o ramo, o que a gente deseja, quais são os nossos valores. Então esse cara ou essa moça são fundamentais para estar dentro da minha equipe, dentro do meu quadro de colaborador. Então, gente, nunca ache que nada é desperdiçado, tá? Tudo que você pesquisar é válido. Tá? E tudo que for perguntado numa entrevista é válido, tá? Então assim, a gente falou aí sobre autoconhecimento, a gente falou sobre ter um bom currículo, a gente falou sobre ter organização, a gente falou sobre ser transparente, a gente falou sobre treinar o que vai falar,
A gente falou também sobre fazer pesquisas, ser atencioso, falamos sobre a vestimenta, sobre a postura. Então você viu que é um conjunto, uma coisa correlaciona a outra. Eu criei esse material de uma maneira que uma coisa ela vem em sequência. Então assim, vocês precisam se avaliar nessa sequência, tá? É essa sequência dos 10 passos que vai garantir que vocês tenham uma boa entrevista e as chances de vocês de se destacar vai ser muito maior. Então o que eu estou dizendo para vocês é assim, ele falou para mim tudo que eu já sabia. Só que lembra lá da pirâmide do chá? Talvez você já sabia. Você precisa colocar como atitude. A partir de hoje você vai sair desse treinamento e vai falar assim, eu não quero mais só saber e eu não quero mais ser só habilidoso, eu quero fazer, eu quero pôr em prática. Tá? Então você vai usar aquelas ferramentas que eu mostrei para você lá no início, você vai fazer o currículo da maneira que eu ensinei você a fazer o currículo, que tudo isso vai estar no e-book de vocês, inclusive, então não se preocupem, tá? Ai meu Deus, eu vou esquecer tudo que o Xavier falou. Não se preocupe, vai estar tudo no e-book de vocês, essas ferramentas, e aí tem mais, tá? Como é que eu vou gravar tudo? Como é que eu vou fazer tudo que eu falei? Eu vou dar mais uma ferramenta para vocês, que ela se chama Organizando Ideias, que é o nome da minha empresa, e é o feedback pessoal. Vocês vão fazer o feedback pessoal de vocês, inclusive agora, tá? Vocês vão fazer o feedback de vocês agora, tá? Ai, Xavier, mas como é que eu vou fazer o meu feedback pessoal? Tá vendo aí que tá escrito autoconhecimento, currículo, treinamento, organização? Esses são os 10 passos que a gente conversou até aqui, ok? Tudo bem até aí? Então assim, ó, são os 10 passos aí. Não precisa escrever eles no caderno de vocês, mas coloca assim, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, até o 10. Coloca de 1 a 10 também do lado, tá? Então você colocou de 1 a 10 de cima para baixo, agora coloca na horizontal também, pro lado, certo? Conseguiram fazer isso? Vão me dizendo aí nas respostas para mim saber se vocês estão vendo, tá? Então coloca lá, lista, do jeitinho que tá aqui. Inclusive, essa ferramenta aqui também eu vou mandar para vocês. E nessa ferramenta depois vocês podem se autoavaliar agora e depois. Esse de 1 a 10 é a nota que vocês vão se dar. Tá bom? Então assim, não basta a gente fazer um treinamento aqui, você sair daqui e falar assim, mas eu nem sei se eu tenho tudo isso. Ou eu acho que eu sou muito bom, eu nem precisava ter assistido esse treinamento. Não, a gente vai descobrir isso agora. Vai descobrir isso juntos, tá? Então o que você vai fazer? Na ferramenta de vocês, colocaram de 1 a 10, de 1 a 10 do lado é a nota de vocês. Então vocês vão colocar aí, eu vou fazer algumas perguntas, tá? E aí você vai pensando e vai escolher uma nota que você vai colocar para você no seu papel aí, ok? Então vai ser mais ou menos assim, ó, eu vou falar para vocês assim, ó, autoconhecimento, que nota que vocês vão se dar? Aí eu vou falar as coisas que vocês precisam ter para provar que tem autoconhecimento, tá? Se tiver faltando alguma dessas coisas, aí você vai diminuindo a sua nota, tá? Agora, se você tiver tudo que eu falei dentro de autoconhecimento, então beleza, sua nota é 10. Então como é que vai funcionar? Eu vou começar agora pelo autoconhecimento, por exemplo. Autoconhecimento. Você conseguiria dizer para mim agora, se eu estivesse te entrevistando agora, você conseguiria me dizer 5 qualidades suas? Se você conseguiu dizer 5 qualidades suas, você anota 10. Se não conseguiu, baixa para o 9. Tá? Agora, ainda dentro de autoconhecimento, você consegue me dizer 5 defeitos seus? Rápido, tem que ser rápido. Consegue dizer 5 defeitos seus? Não consegue? Se não consegue, baixa sua nota para 8. Agora, para cada qualidade que você me disse, você consegue me dizer uma história que você já passou com as suas qualidades? Se você consegue, continua no 8. Se você não consegue, sua nota cai para o 7. Tá? Agora vamos de novo no autoconhecimento. Você consegue me dizer 5 histórias dos seus defeitos, que você já passou com os seus defeitos? Se você consegue, continua no 7. Se você não consegue, cai para o 6. Tá? Aí, vai só mais uma pergunta, dentro de autoconhecimento ainda. Você conseguiria me dizer rapidamente as suas qualidades e defeitos que você escreveu no papel sem olhar para ele? Se você não consegue, sua nota cai de 6 para 5.
tá? Então, eu quero que vocês determinem aí, espero que vocês estejam acompanhando e fazendo esse teste com vocês. Isso, gente, é uma autorreflexão. É o modo de vocês saberem se das 10 coisas que eu ensinei dos passos para vocês, vocês já tinham ou se agregou realmente esse treinamento, tá? E aí depois vocês vão saber até onde melhorar, tá bom? Então assim, fizemos do autoconhecimento. Vamos para o segundo passo. Vamos ver se vocês estão bons no segundo passo também. Currículo. Vamos ver lá. Você já mentiu no seu currículo? Se você já mentiu no seu currículo, sua nota cai para 9. Se você nunca mentiu, sua nota continua no 10. Você saberia me dizer o seu currículo, um resumo dele, sem olhar para ele? Se você consegue, sua nota é 9. Se você não consegue, sua nota é 8. Já caiu mais um, tá? Você consegue confiar no seu currículo? Bom, se você não consegue confiar, sua nota cai para 7. Se você consegue confiar em tudo que está lá, sua nota continua 8. O seu currículo está completamente atualizado ou tem alguma coisa ali que já não é mais? Se tiver totalmente atualizado, você continua com 7. Se não tiver atualizado, sua nota caiu para 6, tá? E você sabe exatamente o que você está procurando, o que está buscando? Então, se você ainda não sabe, está entregando o currículo em qualquer lugar, então sua nota cai para 5. E aí, se você sabe o que você está querendo, então sua nota continua no 6, tá? Bom, espero que estejamos aí conseguindo acompanhar o raciocínio até agora, tá? E espero que vocês também estejam se dando uma nota aí de acordo com as perguntas que eu estou fazendo, tá? Treinamento. Então vamos lá, lembra que eu falei que a gente tem que se treinar antes de ir para uma entrevista? Então vamos ver. Você tem muitos vícios na fala? Então eu falo muito né, eu falo muito talvez é que. Se você tem muitos vícios, sua nota cai para 9. Se você não tem, continua para o 10. Você tem muitos vícios no seu jeito? Coça muito a cabeça, coça o nariz, balança a chave, fica escrevendo, desenhando, tem essas manias? Se tem, sua nota cai para o 8. Se não tem, sua nota continua no 9. Você já treinou alguma vez na vida antes de fazer uma entrevista ou você acha isso chato? Se você nunca treinou, sua nota cai para o 7. Se você já treinou, sua nota continua no 8, tá? Você gosta de usar palavras difíceis? Lembre-se que isso não impressiona. Se você é uma pessoa que usa palavras difíceis, sua nota cai um pouquinho e aí vai para o 6. Se você não, você é uma pessoa natural que consegue fazer direitinho, então sua nota continua no 7, tá? E ainda falando de treinamento, você saberia responder assim uma pergunta de um modo natural? Se você sabe responder de modo natural, sua nota continua 6. Se você não sabe responder de modo natural, sua nota cai para 5, tá? Bom, vocês estão vendo como é interessante isso? Às vezes, a gente pensando na nossa... fazendo uma autoavaliação, a gente acha assim, eu tenho autoconhecimento, eu me conheço, eu tenho um bom currículo, eu me treino, eu sou organizado. Mas quando a gente faz esse tipo de pergunta aqui que eu estou fazendo para vocês, a gente fala, eita, isso aqui eu não tenho. Caramba, realmente isso aqui eu preciso melhorar. Eita, não tinha pensado nisso, tá? Então vai vendo que cada coisa que eu for falando pra vocês vai diminuindo ou aumentando a nota de vocês, mantendo, né? Aí eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. De tudo que eu falei aqui, o meu deu nota 10, tipo, nota 50. Eu quero que vocês somem, tá? Então, por exemplo, no primeiro aqui, que era autoconhecimento, você tirou nota 7. No segundo, que era o currículo, você tirou nota 9. No treinamento, você tirou nota 7. Na organização, você tirou 0. Na transparência, você tirou 8. Então, veja aí quanto é que você tirou em cada um. Já viu? Deu uma analisada em quanto que você tirou em cada um? Deu quanto? Vê aí quanto que deu, tá? Agora que você já viu a nota que você deu, pensa nisso aqui, ó. Se você tirou uma nota de 10 a 40, gente, é urgente a mudança que você precisa fazer, tá? Urgente, tá? Reflita, faça um plano, crie ações, determine um prazo. É urgente, senão você não vai garantir sua vaga de emprego, tá? Xavier, eu tirei de 50 a 70.
Não está ruim, mas é um ponto de atenção. Você tem bastante coisa para aprimorar. Faz o seu plano de ação, cria a ação, determine prazo, tá? Se tirar uma nota de 80 a 100, parabéns, muito bom, mas não é momento de parar. Lembre-se que você está concorrendo com 12. E se os 12 que você está concorrendo também foi de 80 a 100? Então você vai ter que se superar, você vai ter que se destacar, tá? Então, independente, gente, isso aqui não é uma crítica, isso aqui não é uma coisa assim que, poxa vida, agora eu fiquei triste, descobri que eu sou 30, eu descobri que eu sou só 50, não é esse o objetivo. O objetivo disso aqui é criar ações, tá? Xavier, mas como assim criar ações? Gente, como é que eu faço isso? Da mesma maneira que eu ensinei lá atrás. Você percebeu lá que você tirou nota 50, por exemplo. Então, eu tirei nota 50. Aonde foi que eu tirei as piores notas? Eu tirei as piores notas, eu tirei 5 em organização, eu tirei 3 em atenção, eu tirei 2 em treinamento, porque eu nunca treinei nada. Então essas são as 3 mudanças principais que você vai precisar tomar aí. Essa, inclusive, é mais uma ferramenta que eu estou dando para vocês, dentro do e-book, para vocês trabalharem. E eu estou garantindo para vocês, se vocês trabalharem dessa maneira, vocês vão garantir que uma das 12 vagas é de vocês, tá? Pensei no que eu preciso mudar? As ações. Bom, se eu não sou uma pessoa organizada, o que eu vou precisar fazer? Então, gente, ação é determinar algo para fazer logo, tá? Ação não é assim, eu preciso fazer uma mudança. Qual é a mudança? Ser organizado. Qual é a ação que você vai ter? Ser mais organizado. Não, isso não é ação. Isso é a sua mudança, tá? A sua ação é, igual tá aqui, organizar todos os documentos numa pasta por data. Essa é a sua meta agora de organização, tá? Quando? Até quando fazer isso? Determina um prazo. Se você não determinar um prazo, você não vai fazer, tá? Se você não determinar um prazo, você vai ficar, amanhã eu faço, depois eu faço, no próximo feriado eu faço, no domingo eu faço, você não vai fazer nunca. E você vai continuar sem fazer mudanças. E vai continuar sem o seu emprego. E vai continuar sem se destacar entre os 12. Então, eu entro naquele requisito de novo. Quando um coach diz para vocês que vocês vão alcançar o sucesso, a gente não está inventando a roda. É que a gente se planeja, cria ações e determina prazo. É isso. É simples, tá? Bom, eu preciso fazer outra mudança, que é a atenção. Então, qual é a ação que eu preciso ter? Ser mais atencioso. Não, isso não é ação. Você precisa, então, eu vou levar um caderno e uma caneta para me anotar. Agora sim você está mostrando que você é atencioso. Quando? Na minha próxima entrevista eu já estou com o meu caderno e com a minha caneta em mãos. Não vou esquecer isso, porque eu também sou uma pessoa organizada. Uma coisa te leva a ser outra. Olha que legal. Treinamento. O que eu preciso fazer de ação? Preciso fazer um monte de curso? Às vezes não, às vezes você pode fazer uma coisa ali dentro de casa. Vou estudar o meu currículo. Até quando? Determine um prazo também, até dia 3 ou 5. Se você não treinar o seu currículo, você vai chegar lá sem saber o que dizer. Tá? E aí você não vai se destacar entre os 12. Lembre-se disso. Eu estou garantindo para vocês que vocês vão arrumar um emprego por causa dessas 10 mudanças que vocês vão fazer, esses 10 passos, porque eu não estou falando para vocês que vocês vão concorrer com 3 milhões de pessoas. Vocês estão concorrendo com em torno de 12 pessoas. Você consegue se destacar entre 12 pessoas se você tiver esses 10 passos. Você foi uma das pessoas que se destacou hoje por estar fazendo esse curso, quando todo mundo agora está vendo meme, quando todo mundo agora está criticando o governo, quando todo mundo agora está lá só olhando o benefício que caiu, não caiu, ou assistindo um monte de jornal que está falando só desgraça. Você já está se destacando. E aí você vai falar na sua próxima entrevista, eu fiz um curso onde me ensinou a ser, como eu fazer uma boa entrevista, como eu me portar com pessoas, eu estudo esse tema. O recrutador que te olhar e falar assim, esse cara ou essa moça, ele realmente teve uma atitude assim diferenciada. Eu preciso dele na minha equipe. Tá? Então é dessa maneira que vocês vão fazer, usando essa ferramenta que eu estou dando para vocês, esse presentão aí para vocês, dentro do e-book de vocês. Aproveitem, utilizem ele da melhor maneira, façam com carinho, façam com tempo.
Façam com zelo, tá? Isso daqui é ferramenta, tá? Do mesmo jeito que para construir uma casa você precisa de ferramenta, para você construir sua vida você precisa de ferramenta, tá? Ah, mas tem ferramenta que nem é tão importante assim. Toda ferramenta, se foi criada, é importante, tá? Por exemplo, imagine aí, vamos colocar um piso numa casa? Quem já viu aí como é que coloca piso em casa? Você precisa do quê? Você precisa da massa, você precisa do piso, e você precisa do pedreiro, você precisa de algumas coisas, certo? Mas sabe aquele pininho pequenininho que coloca entre um piso e outro? Não compra aquilo para você ver. Se você não comprar aquele pininho, todo o seu piso, por mais bonito, pode ser porcelanato, seu piso vai ficar uma caca. Por quê? Porque ele não vai ser bem colocado. A ferramenta é pequenininha. A ferramenta é insignificante, depois você vai jogar fora, mas ela funciona. Tá? Então as ferramentas que eu estou te dando aqui, o Xavier me deu um monte de coisa lá que, sei lá, acho que nem presta para nada. Pode ser ferramentas grandes, pode ser ferramentas pequenas. O trabalho de um coach é esse, é te dar elas para você usá-las para o seu favor. Se você usá-la direitinho, funciona. Lembra que você está estruturando, você está construindo, não é o piso da casa, é o piso da sua vida, a base da sua vida. Gente, lembre que numa batalha, lembra lá naquela época dos reis antigamente que colocava um monte de gente lá para brigar e se matar com um monte de espada? Ele não ia lá só com as espadas, ele ia lá com uma estratégia, tá? Ele sabia que talvez ia ter percas, mas ele tinha uma estratégia que apesar das percas, ele ia ter ganhos. Então, se por exemplo, hoje vocês estão tendo uma perca, vocês estão tendo uma perca de tempo, no caso, porque vocês estão dedicando a assistir minha aula, mas às vezes é uma perca que vale a pena, porque vocês vão ganhar a guerra que é muito maior. Tá? Então vocês estão perdendo aí 1 hora, 2 horas hoje, até desculpa por ter passado do tempo, mas vocês vão ganhar muito mais na corrida de vocês. Tá? Então assim, usem as ferramentas que eu estou dando, porque uma pessoa desarmada para a guerra perde a guerra. E depois que você tiver as ferramentas, seja estratégico. E é para isso que serve o trabalho de um coach, tá? Hoje, por exemplo, eu presto esse serviço, uso outras ferramentas, posso estar acompanhando vocês. Se vocês tiverem interesse, me chame, vocês têm já o meu WhatsApp, quem está assistindo aí, fala assim, olha, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero me planejar melhor, eu quero descobrir qual é o meu perfil profissional. Você precisa de armas, eu estou dando para vocês hoje nesse e-book. Vocês precisam de uma estratégia, eu dei 10 passos de estratégia. Agora tenham atitude para conseguir esse emprego. Tenham atitude para garantir esse emprego. E tenham atitude para crescer nesse emprego. E por isso que eu coloquei o personal training aí, tá? O personal training, ele quando ele é contratado pela pessoa, ele não garante que ela vai emagrecer e nem que ela vai ter uma boa saúde. Porque ele em si não pode garantir isso. Ele garante que a pessoa vai ter um bom caminho para atingir os resultados. Tá? E o coach é a mesma coisa. Então, assim, adianta o personal trainer falar assim, ó, você tem que treinar, fazer isso, e a pessoa vai lá e come um Burger King, come um McDonald's? Não adianta. Então, a pessoa também tem que estar de acordo com os resultados que ela quer, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula, tá? E se vocês quiserem saber mais informações sobre o coach ou sobre outras coisas, vocês podem contar comigo, inclusive tem minhas páginas aí, né? Tanto do Facebook, Instrutor Xavier, no LinkedIn tá como Xavier Coach e no Instagram tá como @Leandro Xavier Santana, tá? Então assim, gente, foi um prazer estar com vocês, foi muito bom mesmo.